Hoje eu queria falar sobre gerações. Qual geração nós estamos nos enquadrando nos dias de hoje? E eu vou propor uma votação para vocês. Hoje você vai ouvir aquilo que você quer ouvir ou aquilo que você precisa ouvir? Então tá bom, então não adianta brigar comigo depois, falando que eu tô sendo muito duro. Foi você que escolheu, a culpa não vai ser minha, tá? Mas tudo bem, vamos falar sobre gerações. A geração entre o mundo e o crente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 16, versículo 8 ao 13. Nós vamos falar sobre 4 gerações: a ingrata, a julgadora, a pecadora e a geração de Deus. E como diz Êxodo capítulo 16, vamos falar sobre a ingrata primeiro. Êxodo capítulo 16, versículo 8 diz o seguinte: E Moisés continuou: É Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comer de tarde e pão à vontade de manhã. Pois o Senhor ouviu as vossas reclamações contra ele. As suas reclamações são contra ele e não contra nós. Pois afinal de contas, quem somos nós? Aí Moisés disse a Arão: Diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne. E amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou Deus deles. À tarde apareceu um bando de codornas, eram tantas que cobriam o acampamento, e no dia seguinte de manhã havia um orvalho em toda a volta do acampamento. Vamos sentar, podemos nos assentar, vamos orar, pedir direção de Deus. Senhor, querido Deus e amado Pai, graças te damos pelo dia de hoje, que a tua presença esteja aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que a mensagem ela fique plantada no nosso coração e frutifique no nosso coração. Eu agora expulso toda a obra do mal que possa tentar contra a vida, contra a família de todos que estão aqui. Não só de todos, mas do mundo afora, Senhor. Abençoa, guia e proteja todas as famílias. Nós te agradecemos por tudo, porque o Senhor sempre faz o melhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro eu vou falar sobre geração ingrata. São 4 gerações, aí cada vez que eu falo de uma geração, não quer dizer que é para você, mas se você se enquadra nesse tipo de geração, você faça de tudo, reflita na mensagem, veja no que está errando, veja se você se enquadra nesse tipo de geração e seja transformado pelo poder de Deus. Se você não faz parte dessa geração, você tem o meu parabéns e o parabéns de Deus. Mas a palavra agradecer, ela vem de 2 pequenas palavras. Ela vem de graça e descer. Quando foi que a graça desceu na terra? Em João capítulo 1, quando que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e ficou no meio de nós. Porque quando Jesus desceu aqui, ele não só falou do Evangelho, não só explicou o reino de Deus, mas morreu pelos nossos pecados. E tudo que Deus fez, e tudo que Jesus fez, as obras que Ele fez, os caminhos que Ele te ensina, as coisas que Ele faz pela sua vida, o maior delito que você pode cometer é não agradecer. O maior delito que você pode fazer é ter ingratidão. Pois o povo de Israel teve inúmeros milagres de Deus.
vários feitos, mas eles, toda vez, é aquele negócio, quando está tudo bem, está tudo bem, agora quando não está bem, então Deus já não presta. E a murmuração, ela é um pecado, e ela deve ser combatida, porque senão ela torna-se viciante. Um dia reclama porque o sol está amarelo, outro dia porque o nascer do sol está muito laranja, outro porque ó vida, ó azar, ó sorte, e ó Deus, e ó diabo, e olha não sei quantos, tem muitos ós. Muitos ossos. Aí a pessoa, ela reclama porque ela levantou. Ah, levantei, não sei o que, de novo. Ao invés de agradecer mais um dia. É só para nós refletirmos. Aí ela reclama porque ela tem que trabalhar de novo. Mas se esquece que tem gente que não consegue arranjar um emprego. Ela reclama por causa da comida, mas tem gente que passa necessidade. Aí ela reclama por causa da família, mas tem gente que é órfão. E ela reclama por causa da cama, mas ela vê depois que tem gente que não tem aonde dormir, aonde repousar a sua cabeça. Isso é só para ter a reflexão que por mais que as coisas estejam ruins, Deus tem cuidado de nós. Quando a coisa está ruim, ele fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. E aqui a palavra e mais alguns versículos que podemos ver na Bíblia, de Filipenses 2,14, que falam: façam todas as coisas sem contendas e nem murmurações. Ou Judas 1,16, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si, adulam os seus próprios interesses. E Romanos 9,20, mas quem é você, homem? Quem é você que pode questionar Deus? Acaso aquela coisa que foi formada pode falar a quem a formou: por que me fizeste desse jeito? Deus, ele conhece, ele criou tudo, ele é o ser supremo do universo, ele sabe do que ele faz, ele move as circunstâncias para que nós voltemos ao seu propósito. Por que você acha que se sente no prazer de tentar questionar Deus? E quando questionamos as outras pessoas, ou quando questionamos a vida, aqui diz: vocês não estão questionando a nós? Porque quem somos nós? Vocês estão questionando a Deus? Porque Ele fez todas as coisas. Então você está questionando Deus quando murmuramos. Aí quando bater aquela vontade de murmurar, quando bater aquela vontade de reclamar, agradece, pois Deus sempre faz o melhor. Podemos não entender agora, mas Deus sempre faz o melhor. Aí a Bíblia fala em Mateus 11:17. Nós cantamos músicas de alegria, mas vocês não dançaram. Nós cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. Vocês veem João Batista jejuando e não bebendo vinho, mas vocês falam que eles estão possuídos por um demônio. Vocês veem o Filho do Homem bebendo vinho, comendo, indo à festa, mas vocês falam que, olha, lá vem o comelão e o beberrão. Insatisfação, quando a pessoa é ingrata, ela não está satisfeita com nada. Ela nunca está satisfeita com nada. Não tá. Se canta músicas alegres, ela não se alegra. Se canta músicas de sepultamento, não chora, não faz nada. Ela quer sempre: eu preciso de um celular, eu preciso de uma casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí quanto mais ela quer, ela tem um carro. Mas ela viu a Ferrari, ela quer a Ferrari. O cara que tem a Ferrari, ela viu um helicóptero, ele quer um helicóptero. E por aí vai. O ser humano nunca está satisfeito, e a única coisa que pode satisfazer você é o Espírito Santo de Deus que está derramado sobre vós. Só Ele pode saciar a sua vontade. Insatisfação é possível gerar a reclamação, porque reclamação rima, mas não rima com gratidão. Só na palavra que rima. E no decorrer, será que fazemos parte dessa geração? Eu espero que não.
E a segunda é a julgadora. Vamos abrir em Marcos, capítulo 7, versículo 14 e 15. A geração julgadora. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem bem o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, o coração da pessoa, é que faz com que ela se torne impura. Pessoal, tem um monte de gente que vê a ação, mas não vê a intenção da coisa. Você imagina, teve, lá em Gênesis, José foi correndo dos braços da mulher de Potifar, aí só sobrou o manto da mulher de Potifar. Se alguém visse de longe essa situação, sabe o que essa pessoa ia falar? Pronto, ele deitou com a mulher, mas não sabe da história, não sabe da vida, da história de vida dessa pessoa, mas é mais fácil a pessoa falar que ela fez do que descobrir a intenção. E quando eu vejo isso que Jesus fala, os discípulos eles não entenderam direito. Como assim? O que sai de fora para dentro não contamina a pessoa, mas o que sai de dentro para fora contamina. Aí Jesus falou o seguinte, lá no versículo 18, ele fala: vocês ainda não entenderam? Aquilo que entra pela boca não pode fazer com que ela se torne impura, porque o que entra pela boca não passa pelo coração, mas passa pelo estômago e logo sai. Por que ele estava falando isso? Porque os fariseus eles insistiam que na tradição deles não poderiam comer certo tipo de alimento, tinha todo um ritual para se fazer, e aquilo não deixava a pessoa impura, porque não passa pelo coração. Mas aí ele fala mais adiante, o que ele está querendo dizer com isso? Que todos os alimentos foram criados por Deus, e todos os alimentos não tem como deixar a pessoa impura, porque não passa pelo coração. O que não é o que vem de fora, é o que vem de dentro, o que sai da boca das pessoas, o que sai dela torna-se impuro. Por quê? Porque antes de sair pela boca, passa pelo coração. E é do coração que vem os maus desejos, a imoralidade, os roubos, os pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as avarezas, a ganância, a soberba, o ego, vem tudo. Tudo que sai pela boca, tudo que a ação que você vai fazer, ela passa pelo coração. Mas as pessoas, elas só se preocupam com as ações. Elas não se preocupam com as intenções. E é mais fácil para elas julgar a pessoa do que elas estenderem a mão e ajudar. O que está acontecendo? Eu posso entender o que você está passando. Por que você está passando nisso? Por que você está fazendo isso? Mas é mais fácil apontar os erros. Ao invés de fazer o quê? Peraí, eu vou entender sua história. Eu vou estender a mão para te ajudar. São os famosos donos da verdade. Aquilo que é certo para você pode não ser certo para o outro. Mas o que impede de... É aquele negócio. Para você, 2 mais 2 é igual a 4. Para o outro, 2 mais 2 mais 0 é igual a 4. Mas você fala que está errado, porque ele fez do jeito diferente. Se você parar para analisar, é o que está acontecendo hoje. Olha só, vamos lá mais um versículo que está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, bebem ou em relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Aquele negócio, aquele versículo também que fala que, olha, vocês veem o Filho do Homem fazendo isso, mas vocês não sabem o coração dele, vocês não sabem onde está o coração dele. A Bíblia fala em Mateus 5:8 que os puros de coração verão a Deus. Se o coração dele está em Deus,
A palavra, o próprio Espírito Santo fala para ele que ele erra, pois o Espírito Santo, Jesus estava falando que ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos conhece. E começa a segurar essa tua língua, porque Tiago capítulo 3, versículo do 5 ao 8 diz o seguinte: basta só uma faísca para incendiar uma floresta inteira. A mesma coisa, só basta uma palavra para sair dessa sua boca venenosa para incendiar um clima ou um ambiente inteiro. Só basta uma palavra. Mas é verdade. E é verdade uma situação dessas. É o que acontece nos dias de hoje. Agora, o ser humano ele pode dominar, o que Tiago fala? Ele pode dominar todas as coisas, menos dominar a língua. Se você dominar a sua língua, você domina o seu corpo inteiro. E ele vai lá e fala também: ora, será que porventura uma fonte de águas vivas poderá jorrar águas amargas? Da mesma forma, alguém que se diz de Deus não pode professar palavras maldizentes. Eu não estou só falando de julgar, não. Estou falando de palavras ou de baixo calão, ou de professando calúnias sobre os outros, ou professando coisas maldizeres, que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe. Meu irmão, a carne, ela não presta para nada. Pastor, não fala assim que o senhor é muito duro. Jesus disse, João 6,63, o Espírito de Deus vivifica, a carne de nada serve. Para encaminhar, vamos para a geração pecadora. Irmãos, nós não podemos julgar as pessoas, mas em João capítulo 7, versículo 24, se não me falha a memória, diz que podemos julgar segundo a reta justiça, podemos julgar os frutos dela. Porque senão, hoje em dia não pode se falar nada. Vamos abrir, vamos ver o que o Senhor tem para falar sobre geração pecadora. 1 Samuel capítulo 4, versículo 19 ao 22. Vamos ver o estado que se encontrava Israel nesse momento. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter uma criança, quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro, seu marido, tinham morrido, começou a ter dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que ajudavam ela disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu o nome do menino de Icabod, ou Icabod, explicando: foi-se a glória de Israel. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos seus inimigos. Pois bem, Icabod, ou Icabod, naquele tempo, Israel estava passando por uma crise ética, política e moral. Antes, você podia ver, era governado por juízes. Toda vez que Deus levantava um juiz, o povo era bonitinho. Aí era só o juiz morrer que o povo continuava pecando. 12 juízes. 12 juízes tirando Abimeleque, que só por Deus. Mas enfim, eles estavam passando por uma crise que até a arca da aliança de Deus, que era o símbolo a própria palavra fala, aliança, era o símbolo da aliança, estava longe, foi levada pelos filisteus, e aquilo representava demais.
Por quê? Porque o pecado tira fora a aliança que você tem com Deus. E ainda mais, e hoje, nós estamos num tempo que não se pode falar mais nada. Não se pode se exortar. Você não pode cobrar que seja mulher ou homem se vista adequadamente para vir no culto, que é caso de sair da igreja. E antigamente, Deus não cobrava isso. Sabe o que Deus cobrava? Deus cobrava para os discípulos, para que eles servissem de tocha humana no jardim do imperador Nero. Era para ser mastigado por leão. Sinceramente, eu não sei aonde essa geração vai parar. Se Deus não promover uma perseguição ferrenha no Brasil, eu não sei onde a gente vai parar, porque está cada dia pior. Adulteram por diversão, filhos respondendo para os pais. Você pode perceber, pelo menos na época dos meus pais, eles dizem que não podia falar um A para o pai, que o pai já sabia o que ia acontecer. Hoje é o contrário. Os filhos é que mandam nos pais. Os filhos é que desobedecem os pais. Como é que pode? Isso não entra na minha cabeça. E antes, não estou falando que vestimenta é igual caráter. Mas olha só, as vestimentas do antigo, pelo menos dos pais ou dos meus avós, nos tempos dos avós, não gerava nenhum tipo de escândalo. Agora, quando a gente vai sair pra rua, eu chego a ficar constrangido. Olha, eu não tenho nada contra, mas a pessoa, ela põe a calça parecendo quase o útero. Mas como é que pode acontecer uma coisa dessas? Mas onde que tá a cabeça de uma pessoa? Aí acontece umas coisas inusitadas aí. G1, não sei o que, aconteceu isso, né? Por quê? Por causa do pecado. Abismo gera abismo, violência gera violência. Pecado produz pecado. E se você não combater isso, aquilo vai se agravar como uma bola de neve. E por que foi-se a glória de Israel? Porque Deus não está mendigando sacrifícios. Pessoa acha e vem aqui no domingo, olha Deus, fiz o meu sacrifício hoje, tá? Aí ela faz tudo torto no decorrer da semana, mas vem aqui de novo no domingo, faz tudo torto no decorrer da semana, para achar que está quebrando um galho de Deus vindo aos domingos. Você acha mesmo? Você está quebrando um galho? Aqui diz que Deus não está mendigando sacrifícios. Eu não sei onde é que essa geração vai parar. Mas eu falo, eu me limitei apenas a falar a mensagem, porque quando eu falo a mensagem, o Espírito Santo de Deus vai incomodar essa pessoa. E agora, vamos só para encerrar, a geração eleita. Quem são os eleitos? Quem é essa geração eleita? Vamos descobrir em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Versículo bastante conhecido. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E o que diz a palavra é:
pois vocês são nação eleita, sacerdócio real, nação santa, mente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus que os chamou da escuridão para a sua luz maravilhosa. Essa é a geração eleita. É a geração que, mesmo que o pastor é duro, o presbítero é duro, Jesus é duro, como foi falado aqui na quarta-feira, mas mesmo que seja duro, para onde nós vamos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus é a porta, Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. É por lá. A palavra diz em 1 Coríntios 11:1 que Paulo fala, sede meus imitadores como sou de Cristo. E Romanos 12:1, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos pela compaixão de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da mente. Quando ele fala de conformar, não se conformar com esse século, ele não está falando o seguinte: eu vi uma coisa na TV, não gostei, mas quer saber, deixa pra lá, me conformei. Ele não está falando assim. A nação eleita é o seguinte: não se amoldem, não copiem o mundo. Eu suplico, rezo, imploro, não sejam semelhantes ao que o mundo é. Palavra do Senhor. Porque é aquele negócio, quando a gente se parece com o mundo, aí vem aquela pergunta, afirmação: me diga com quem tu andas e te direi quem és. Geralmente, quando a pessoa ela anda demais com o mundo, caminha com o mundo, segue os passos do mundo, ela já está no mundo. Aí ela começa a copiar, a se vestir igual ao mundo, a fazer as ações do mundo, andar como o mundo. Por quê? Porque está caminhando com o mundo. Aí vem o papo torto: mas Jesus andava com uma prostituta, ele virou prostituta? Não, você está cometendo um erro. Não é Jesus que andava com a prostituta, é a prostituta que andava com Jesus. A prostituta se converteu. Mas aí ele fala: não sejam imitadores do mundo, mas sejam imitadores de Deus, de Cristo. Sejam meus imitadores, porque nada é mais forte do que o nosso testemunho, o nosso exemplo, a nossa boa conduta de viver. Porque uma cena impagável é a pessoa falar que ela pode ver Cristo em cada um de vocês. Hoje eu me converti porque eu posso ver Jesus em seu coração, nos seus olhos, na sua mente, na sua boca, no seu corpo e nos seus membros. Romanos fala para nós usarmos todos os nossos membros como instrumento de justiça. Para quê? Para que a obra de Deus seja manifestada. O famoso testemunho passivo. Somente com a sua conduta você pode evangelizar o mundo. E aí vem aquela conversa demoníaca que fala aqui: mas para trazer o mundo, a gente tem que se vestir igual ao mundo. Então eu tenho que fazer parte do mundo para trazer o mundo. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai se converter. E você vai se corromper. É isso que vai acontecer. Se você quer trazer o mundo, então você copia a Cristo, porque ele vai falar: peraí, eu quero essa paz que você tem, eu quero essa pureza que você tem no seu coração, eu quero andar como você anda, essa integridade, essa honestidade, essa verdade que você carrega nos seus ombros, esse nome que você carrega nas suas costas. Porque aí quando eles verem a sua conduta, o seu testemunho, essa é a nação eleita. A nação dos escolhidos de Deus.
Vamos nos colocar de pé, irmãos? Eu espero que eu não tenha sido muito duro, porque o Espírito Santo é um espírito de equilíbrio, sem muito quebrar para a direita. Vamos orar. Senhor Deus e querido amado Pai, graças te damos pelo culto de hoje, Senhor. E nós cremos que nós somos geração eleita, nação santa, Deus. Que possamos proclamar o Evangelho e proclamar as obras da luz, Senhor. Muito obrigado por ter nos tirado da escuridão e nos ter trazido para a luz, Senhor. E agradecemos também por todas as pessoas, porque a geração eleita é aquela, Senhor, aquela que não há gratidão no coração, não há julgamento e não há a cauterização do pecado em nossos corações, Senhor. Que sejamos agradecidos, Pai, e podemos estender a mão, e podemos sim, Senhor, combater o pecado, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, Pai. Perdoa os nossos erros e das nossas falhas, Senhor. Escreva todos os nossos nomes no livro da vida. Nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Faça morada em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.